Borges e Sábato, uma rivalidade marcada por livros, ideologia e também pelo silêncio. Dois gigantes da literatura argentina protagonizaram um duelo de visões que deixou marca na cultura nacional, desde o compromisso ético até a distância metafísica. Em 30 de abril de 2025, completava-se 14 anos do falecimento de Ernesto Sábato, um dos autores mais influentes e controversos da literatura argentina do século XX. A efeméride volta a acender o interesse pela sua vida, obra e figura pública, marcada por contradições, buscas éticas e filosóficas e uma profunda necessidade de compreensão espiritual. Também, inevitavelmente, o seu nome remete para um dos contrapontos mais icônicos da história cultural do país, a rivalidade com Jorge Luis Borges. Ambos nasceram no alvorecer do século XX. Escreveram em espanhol rio-platense. Habitaram a cidade de Buenos Aires e compartilharam, em diferentes momentos, círculos intelectuais. Mas aí terminam as coincidências. Borges, o bibliotecário cego que preferia os labirintos do pensamento, defendia a arte pura, a ironia e o distanciamento. Sábato, o físico tornado romancista, após uma série de crises existenciais, acreditava que a literatura deveria ser um compromisso com a dor humana, com a tragédia da história e com as perguntas mais obscuras da alma. Essa diferença não foi apenas estética, foi também política, filosófica e, por vezes, até emocional. Eles se distanciaram por 2 décadas, sem se falar. E quando finalmente se reencontraram, fizeram-no não para se reconciliarem plenamente, mas para colocar em cena uma tensão que, mais do que antagônica, era complementar. O escritor que acredita que a arte deve se abstrair do mundo, diante do escritor que acha que a arte só faz sentido se a iluminar. Esse reencontro, impulsionado pelo jornalista Orlando Baroni entre 1974 e 1975, foi traduzido no livro Diálogos Borges-Sábato. Através dessa série de conversas, ambos os autores deixaram testemunho do que os separava e, ao mesmo tempo, da admiração mútua, que nunca deixaram de sentir, apesar das diferenças. O resultado foi uma obra única, onde se discute, desde a música dos Beatles até a moralidade dos personagens de ficção, passando pela língua portuguesa, pelo horóscopo e a ideia do tempo. 2 caminhos diferentes. Sábato e Borges conheceram-se nos anos 40, quando ambos faziam parte do ambiente literário portenho. Seus primeiros encontros aconteceram nas reuniões da casa de Adolfo Bioy Casares e Silvina Ocampo, onde se falava de literatura, filosofia e tradução. Mas quando Borges cultivava uma escrita metafísica, de precisão, afastada da realidade imediata, Sábato virava suas obsessões existenciais em uma narrativa sombria e comprometida. A fenda definitiva entre ambos foi política. Borges saudou com entusiasmo a queda de Perón em 1955 e não escondeu seu desprezo pelo populismo. Sábato, embora não peronista, percebia que havia uma verdade na devoção popular por Perón e se mostrava mais compreensivo com os setores humildes. Essa diferença ideológica distanciou-se por 2 décadas. Borges foi antiperonista. Sábato, dizia Orlando Baroni, não era peronista, mas não era antiperonista feroz. O reencontro, um diálogo suspenso no tempo. No dia 7 de outubro de 1974, na livraria La Ciudad, localizada na Galeria Oriental, na rua Maipú, ocorreu o inesperado reencontro. O jornalista Orlando Baroni, então de 37 anos,
testemunhou a saudação cordial entre duas figuras que não se falavam há 20 anos. Essa coincidência levou-a a propor uma série de diálogos, ideias que se concretizou meses mais tarde. Os encontros, 7 no total, entre dezembro de 74 e março de 75. Foram realizados no departamento de uma amiga próxima de Borges. Eles combinaram não falar de política. O resultado foi o livro Diálogos Borges Sábado, publicado em 1976 pela MC, uma peça única de conversa literária argentina. Nesse espaço falaram de tudo, da morte, do tempo, dos adágios populares, da tradução de Proust, dos horóscopos, do Martim Fierro e do sentido de fama. Um dizia: a vida é suportável porque acontece em fatias. O outro: os adágios acertam sempre porque se contradizem. A tragédia pessoal de Sábado. A figura de Sábado também foi marcada por um pano de drama familiar e tormentos internos. Nascido em Rojas, em 1911, foi o 10º de 11 irmãos e recebeu o nome do irmão falecido que o precedeu. Anos mais tarde, lembraria esse fato como um fardo difícil. Isso tornou minha existência mais difícil. Àquela sombra precoce juntaram-se uma infância sombria, 3 crises existenciais e ideação suicida e um longo percurso que o levou da física nuclear do MIT ao existencialismo literário em Paris. Abandonou a ciência após uma bolsa de estudos no laboratório Curie. Rompeu com o comunismo, temendo acabar em um gulag stalinista, e virou-se completamente para a escrita. Sua esposa, Matilde Kuzminski-Richter, acompanhou em cada uma dessas reviravoltas vitais, inclusive convencendo a publicar sobre heróis e túmulos, que ele próprio planejava destruir. Da literatura à memória coletiva. Sábado escreveu apenas 3 romances: O Túnel, sobre heróis e túmulos, e Abaddon, o Exterminador. Mas teve uma das intervenções públicas mais importantes do país. Em 1983, Raul Alfonsin convocou para presidir a CONADEP. O relatório Nunca Mais, que liderava, permitiu julgar as juntas militares e cimentou o processo democrático argentino. Essa tarefa selou seu legado. Nos seus últimos anos, Sábado se recluiu em sua casa em santos lugares. Perdeu o filho Jorge Federico em um acidente de aviação. Viúvo, e escreveu o manifesto A Resistência, publicado em 2000. Morreu em 30 de abril de 2011, aos 99 anos, vítima de pneumonia. Ele foi enterrado no Jardim da Paz, junto com a mulher e com o filho. Após os encontros de 74 e 75, Borges e Sábado nunca mais se falaram. Eles também não se atacaram em público. Como disse Baroni, ficaram como linhas paralelas que se cruzam em outro plano. Borges morreu em 1986. A Argentina continua lendo, discutindo, ressignificando. Eles representam 2 maneiras de narrar o país, 2 linguagens para nomear a incerteza, 2 voos, um mais introspectivo e o outro mais ético, sob o mesmo céu de contradições. Por Celeste Salzuk, Infobae História.